Graça e paz, queridos irmãos, bom dia, que Deus abençoe essa sexta-feira, conceda um fim de semana maravilhoso a todos. Hoje é 20 de outubro de 2023 e o nosso devocional diário está no capítulo 5 do Evangelho, conforme escreveu João. Jesus está em Betesda, onde havia um tanque que as pessoas criam que se entrassem numa água que era agitada de tempos em tempos, as pessoas eram curadas. Claro, ao redor daquele tanque se reuniam muitos paralíticos, cegos, mancos, muitos enfermos ficavam ao redor daquelas águas, esperando o movimento daquelas águas, para que ali era uma corrida. Quem chegasse primeiro é o que seria curado. Jesus vai até aquele lugar e, dentre tantos, ele vê um homem que está ali há 38 anos doente. Não é que ele estivesse há 38 anos ao redor daquele tanque, mas já tinha 38 anos em que ele estava enfermo, ele era paralítico. Era um dia de sábado, Jesus chega a ele e o cura. Jesus, ele naquele instante em que ele manda, levante-se, pegue a sua maca e ande, o homem fica curado, conforme diz o versículo de número 9, ele pega a sua maca e começa a andar. É incrível que esse milagre maravilhoso de Jesus, ao invés de trazer alegria, aqueles líderes religiosos daquela época, ele vai trazer aqueles homens vindo contra o paralítico que está andando. Com certeza eles já o tinham visto ali ao redor daquele tanque, e agora ele com uma maca, eles não perguntam para ele exatamente ou se alegram com ele, que alegria, que bom que você agora está andando, você viveu tanto tempo na escravidão dessa enfermidade, mas eles querem saber por que ele estava carregando a maca dele. A lei realmente dizia que não se podia carregar cargas nos dias de sábado, mas aquele momento ali era um momento especial, uma cura de uma enfermidade tão longínqua, e aqueles homens infelizmente não conseguiam se alegrar com aquele homem e queriam saber quem foi que o tinha curado. Ele não sabia a princípio, mas depois ele vai até o templo e ali encontra Jesus Cristo, e Jesus fala com ele para ele não pecar mais e continuar a sua vida, levando ali a sua palavra, a palavra de Jesus com ele, levando o evangelho junto com ele, com aquela alegria tremenda e maravilhosa. Aquele homem contra ali para os líderes religiosos que foi Jesus, o que faz com que Jesus agora tenha a oportunidade de trazer ensinos maravilhosos dos versículos 16 em diante. Nós vamos ver primeiro no versículo 18, Jesus falando que ele era o Filho de Deus. Na verdade, no versículo 17, meu Pai sempre trabalha e eu também. Ou seja, Jesus estava se colocando como Filho de Deus, e o versículo 18 vai dizer para nós que alguém que dissesse isso estava se colocando como o próprio Deus. Veja aí o finalzinho do versículo 18. Ele diz assim, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus é o próprio Deus. E sendo o próprio Deus, veja o que diz o versículo de número 22, ele é aquele que julga, diz aqui a palavra do Senhor. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho a autoridade absoluta para julgar. Jesus é aquele que trará o julgamento, mas a condenação aqueles homens têm através da própria lei, através da palavra de Moisés. Olha lá o versículo 45, mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés em quem vocês põem a sua esperança. Moisés apontava para Jesus e aqueles homens não criam. Versículo 46, se crescem de fato em Moisés, creem em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que escreveu, como crerão no que eu digo? Na verdade, toda a escritura, ela aponta claramente para Jesus. Aqueles homens estudavam as escrituras, mas não conseguiam ter os seus olhos abertos. Olha os versículos 39 e 40. Vocês estudam minuciosamente as escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna, mas as escrituras apontam para mim, e no entanto vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. As escrituras são o Antigo Testamento, era a única Bíblia que tinha naquele momento ali histórico em que Jesus está aqui, e aquelas escrituras ali do livro de Gênesis até o livro de Malaquias, todo ele aponta para Jesus. Jesus diz mais, versículo 23, ele diz que aquele que honra o Filho honra o Pai, quem não honra o Filho certamente não honra o Pai que o enviou. Contextualizando, em nossos dias nós estamos vivendo
aqui. Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse áudio, e essa é a maravilha de podermos divulgar esta palavra hoje. Ela é uma palavra que vai tocar várias gerações, vários momentos da história. É que nós estamos vivendo aqui um momento de guerra, uma guerra em que Israel está lutando contra um grupo chamado Hamas, que é um grupo que vive ali na região da Palestina. Os israelitas que ali estão, na verdade, os israelenses, eles adoram um Deus, mas será que podemos dizer que esse Deus é o mesmo Deus que o nosso? Porque quem não honra o filho, certamente não honra o pai. Então, aqueles homens ali que estão ali, eles não honram o filho, ou seja, eles não creem que Jesus é aquele que veio ser o nosso Salvador. Eles ainda estão esperando um outro Messias, mas Jesus já veio. Oremos por Israel, oremos pelos palestinos, oremos pelo fim da guerra realmente. Devemos amar a todos. Israel é uma nação pela qual devemos orar com bastante intensidade, mas entendamos, aquele Deus a quem eles estão servindo é diferente do nosso. Quando Jesus vier, ou muito próximo dele voltar, creio eu que muitos se converterão, entenderão que Cristo é o Messias realmente, e aí sim tudo será maravilhoso e perfeito. Nós temos que entender que ainda Jesus ensina aqui acerca da ressurreição. Versículo de número 28, versículo de número 29, ele diz o seguinte: não fiquem tão surpresos, na verdade vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Ressurreição e juízo é uma grande realidade, e é diante dessa verdade que eu encerro essa mensagem neste dia, que nós possamos ter a certeza, haverá a ressurreição. No capítulo 6, Jesus vai falar muito e sim, vai dizer o dia em que isso vai acontecer, mas até lá, que nós possamos viver honrando o Filho para honrar o Pai, amando o Filho para amar o Pai, e sabendo que toda a Bíblia aponta para Ele, que nós vivamos para Ele. Deus abençoe essa sexta-feira, guarde o seu coração e a sua vida, e a paz do Senhor.